O governo brasileiro confirmou que o caso de vaca louca no Pará se trata de uma ocorrência atípica. Isso significa que a doença surgiu de forma espontânea no animal devido à idade mais avançada e não há risco no consumo de carne bovina. A informação de que trata-se de um caso de vaca louca atípico foi confirmada pelo Ministério da Agricultura, que deve receber o laudo oficial do Laboratório da Organização Mundial de Saúde Animal, do Canadá. Vale lembrar que, com a confirmação do caso de vaca louca atípica, agora que sabemos que é atípico, o Brasil precisou, no dia 23 de fevereiro, autossuspender as exportações de carne bovina para a China, devido ao protocolo assinado com o país asiático lá em 2015, que prevê esse tipo de medida. Nesta semana, a Rússia suspendeu as compras de carne bovina do Brasil, especificamente do Pará. Fontes do Ministério da Agricultura me disseram que no estado há apenas um frigorífico que exporta ao país. A Rússia, vale lembrar, fechou 2022 como o 8º principal destino da carne bovina em natura brasileira. No entanto, a representatividade da compra de carnes ali do Pará está ao redor de 1,35% dessas importações, o que gera uma expectativa de pouco impacto na formação de preço à pecuária nacional. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que tanto a China quanto a Organização Mundial de Saúde Animal já foram informados sobre o caso de vaca louca ser atípico. Agora o foco é retomar embarques para o país asiático. Vamos ouvir. O resultado da análise do laboratório canadense já está no sistema, já está comunicado o GACC, está comunicado a Organização Mundial de Saúde Animal. Agora é aguardar eles estudarem todas as informações, um ou 2 dias. Nós já estamos pedindo uma reunião virtual, acreditamos que isso pode ser para terça-feira, para trabalharmos já então o desembargo. A expectativa do mercado nacional da pecuária é para a retomada das exportações de carne bovina do Brasil para a China, lembrando que a China é o principal cliente do Brasil. Para analisar o futuro a partir de agora, tratando-se desse caso atípico de vaca louca, nós conversamos com Lígia Pimentel, que é CEO da consultoria Agrifato. Lígia, seja muito bem-vinda à Jovem Pan. Obrigada, Kellen. Lígia, conte pra gente o que deve acontecer a partir de agora com essa confirmação de que se trata de um caso atípico. Já era bem esperado, né? O perfil do animal era todo de atipicidade. O animal é velho, não era utilizada a ração na nutrição desse animal, até mesmo porque o preço do boi caiu muito, o custo seria muito elevado se dar uma ração agora. Está chovendo muito, né? Então, a produção de pasto no Pará agora está a 1000, está a todo vapor, então tudo conversava para que de fato fosse um caso atípico. A gente já estava esperando a oficialização mesmo. Aliás, a contraprova, porque a gente já tinha confirmado essa atipicidade aqui no laboratório brasileiro, estávamos aguardando a contraprova que é necessária para a nossa relação comercial com a China. As autoridades já informaram aí os sistemas devidos, né, tanto a comunicação com a China quanto com a OIE, por exemplo, que é importante para manter o nosso status de insignificante aí frente ao risco de uma vaca louca clássica, que nunca foi o caso aqui, então mantemos, e isso deve trazer aí um desenrolar muito positivo para o caso. Então, já escutamos aí, acabamos de ler, inclusive na transcrição, o ministro falando que já está buscando uma reunião com a China, que deve acontecer entre segunda e terça-feira, uma reunião virtual. Agora, tudo tem que ser protocolado, tá? Então não adianta só a gente pegar o resultado e achar que vai voltar amanhã. Tudo tem que ser protocolado, enviado para lá, esperar a análise deles, né? E aí o ok para a gente poder voltar a embarcar a carne. Então tudo deve correr bem, já está tudo comprovado. Quanto tempo vai demorar agora? A gente espera que seja rápido, espera que seja célere. Tudo indica que será, mas depende da contraparte também, tá? Muito bem, você diz tudo indica que vai ser rápido. A memória do pecuarista é uma memória recente de 2021, em que demoraram 3 meses, né? Foram 3 meses esperando a China voltar a comprar. Cita pra gente os motivos que te fazem crer que num futuro bastante breve, há expectativas até de fontes do governo que ainda em março a gente tenha uma retomada das exportações para a China. Você acredita que em março pode acontecer? Por quais razões? Vamos lá, em 2021, o preço da tonelada brasileira exportada, inclusive do boi gordo, estava atingindo suas máximas, tá? Nominais. Então, o preço do boi gordo estava muito caro naquele momento, naquele período. Esse é um ponto. O segundo ponto
é que a China vinha acelerando bastante suas compras e nós entendemos que eles estavam com um estoque bem montado de carnes. Então, foi inclusive uma ação comercial ter segurado as exportações, porque já, a celeridade ela foi mais ou menos parecida. Foi rapidinho, a gente já tinha mandado toda a documentação para eles, a OIE já tinha mantido o parecer de insignificância para o risco da doença no Brasil, e nós ficamos esperando, ficamos no limbo. Então, como a gente considera também os estoques, a necessidade do país de comprar, hoje a gente tem uma situação diferente, né? Hoje a gente tem aí os preços bem mais baixos, inclusive da tonelada exportada para a China, não só do Brasil, como dos nossos concorrentes. A Argentina também vê uma tonelada bem mais barata sendo exportada para aquele país, tá? E em segundo lugar, nós sentíamos uma movimentação mais intensa por parte da China no retorno do Ano Novo Chinês. Então, a China estava com um pouquinho mais de fome para comprar. A gente sentia aqui os exportadores, né, os traders, falando para a gente, olha, a China está entrando com os pedidos maiores, e de repente tudo paralisou por conta do caso, né, atípico. Então, ficam essas sugestões, essas dicas de que as coisas podem se resolver de maneira mais rápida desta vez. Tem uma premissa no mercado que diz que o preço cai no boato, né? Ou como é que é? Ele muda no boato e depois cai no fato? Você vende o boato e compra o fato. Exatamente. Compra o boato e vende o fato, né? O contrário. Exato. Eu sou um pouco atrapalhada nesses ditos populares, mas eu também. Nos demos mal. O foco da minha pergunta é: o CPI indicou que em fevereiro a arroba do boi caiu mais de 7%. Um dos motivos é justamente essa preocupação sobre a tipicidade do caso de vaca louca, que agora se confirma como atípico. A notícia de que ele se trata de um atípico já gerou uma retomada no preço ao pecuarista? Vai recuperar essa queda em quanto tempo? Nós ainda não sentimos os efeitos dessa confirmação de atipicidade, até mesmo porque, Kellen, era muito provável, acho que estava todo mundo bem tranquilo em relação ao resultado da contraprova, então nada mudou muito, hoje só veio de fato a confirmação. Claro que obviamente traz um alívio, mas não trouxe nada de grandes novidades em relação ao que já era muito esperado. Então, nada mudou, os frigoríficos que estavam fora das compras continuam fora das compras, a arroba segue pressionada, parece já ter conseguido alcançar um certo piso, tá? Já delinearam mais ou menos as perdas aí que devem ocorrer. O estado do Pará, obviamente, está sofrendo mais, já estava com um valor médio mais abaixo, né? Muita oferta de vacas, de fêmeas lá, veio para piorar essa relação, mas tudo deve voltar muito em breve, assim que as coisas fluírem novamente. Tem os demais países que também suspenderam a compra, e em alguns casos uma compra local ali do Pará, isso também acaba prejudicando, mas não tanto. Lembrando que a junção, a união de todos esses países fora a China, leva aí a mais ou menos 3% de tudo que a gente exporta, então a representatividade é bem menor. Quais os demais países? A gente citou aqui a Rússia, outros também suspenderam temporariamente as compras de carne bovina do Brasil? A gente está falando de Malásia e Indonésia também. São os mesmos países que seguiram esse protocolo em 2021, está tudo bem parecido. Muito bem. Lígia, mensagem que você deixa para a nossa audiência: consumidor de carne bovina, vai ter preço mais barato em função desse caso de vaca louca típica? O preço que tinha que cair já caiu ou nem vai cair? Eu tenho algumas considerações para fazer sobre isso. A carne no varejo ela não vai cair, porque o varejo entende que esse é um movimento temporário e depois para voltar a repassar alta para o consumidor é muito difícil, fica defasado. Então o varejo está tentando manter os preços. Quem vai sofrer com o estoque de gado na mão, de fato, produto na mão, é o produtor. Por quê? Há muitos frigoríficos que exportam muito para a China. A conversão aí da exportação, quando a gente compara o preço da carne exportada com o preço da carne no mercado doméstico, estava compensando muito mais exportar. Então havia uma necessidade, até mesmo uma intenção de direcionamento da carne para o mercado externo, porque estava mais vantajoso. Acontece que agora a gente não está podendo mais abater, certificar e exportar, mesmo que seja para daqui 1 mês, 2 meses, o que acontece? Ou você redireciona essa carne para o mercado doméstico e faz o atacado cair mais ainda, que reduz a margem da indústria também, ou você para de abater e espera um pouco. Alguns casos é isso que está acontecendo. Então, nós temos o quê? Essa oferta na mão do pecuarista. Então, de qualquer forma, a gente vai sentir essa pressão, né? E ela vai cair em cima do pecuarista e não vai cair na mesma medida no varejo, no consumidor, tá certo? Agora, isso já aconteceu antes, nós vamos passar por isso, agora a gente tem que segurar o rojão, esperar a poeira baixar. Nós tivemos, assim, eu não vou falar que é uma sorte, mas o empresário tem que pensar meio copo cheio sempre, né?
Ainda bem que aconteceu isso no período das águas, da outra vez foi no pico da seca, era só animal de confinamento que tinha disponível, com custo absurdo de diária, né? A reposição caríssima em 2021, hoje a gente tem uma situação mais confortável. Apesar de o preço do boi gordo ter caído, nós estamos na época das pastagens, né? Nós estamos em plena safra. Então, há uma capacidade de suporte desses animais sem urgência de venda, sem aquele prejuízo certo, um pouco maior. Nunca se recomenda ficar segurando o boi, mas agora não tem outra saída. O que tem é que a capacidade ali de retenção desses animais está ampliada para o produtor. Então é uma coisa que alivia, ajuda a aliviar a situação, tá? Agora vai voltar, nós vamos voltar à normalidade. E uma coisa para se pensar, principalmente as associações, né, as entidades de classe, será que a gente não precisa lapidar, não diria modificar ou excluir termos, mas talvez a gente pudesse lapidar esse acordo comercial, por quê? Porque o Brasil é um país que arraçoa muito pouco proporcionalmente ao seu rebanho. Segundo ponto, desculpa ser um pouco mais longa, mas o Brasil é um país que tem 190 milhões de cabeças aproximadamente. E o Brasil é um país que está passando por um salto tecnológico na pecuária, numa velocidade incrível. Então, esse rebanho grande, né, e esse salto tecnológico vai fazer a gente eliminar muitos animais velhos nos próximos anos. Então, esses eventos irão continuar acontecendo, porque é uma manifestação espontânea do animal, depende de uma questão genética do animal. Então, isso vai continuar acontecendo. E se toda vez que a gente tiver uma micro suspeita de um animal que não tem qualquer perfil para a manifestação da doença com problema sanitário, nós tivemos esse tipo de turbulência, vai ser muito ruim para o nosso pecuarista. Tá? Não é todo mundo que sabe usar as ferramentas de comercialização, não é fácil usar, então talvez o acordo pudesse ter um ponto revisto. Ao invés de a gente ter que suspender na simples suspeita, a gente pudesse suspender, por exemplo, se a OIE mudar o status do país, porque a OIE costuma ser rápida depois de receber a documentação. Pontos. Então isso seria uma proposta aí para a gente ver, pensar muito bem. Talvez isso que eu falei também precise ser afinado e buscarmos um pouquinho mais de estabilidade, menos volatilidade para os preços. Vamos avançar nesse tema junto ao governo. Eu volto com você em poucos instantes, Lígia. A Argentina confirmou o segundo caso de gripe aviária em granjas comerciais. Ainda nesta semana, quando foi divulgado o primeiro caso em ave comercial, o país perdeu o status de livre da doença e autossuspendeu as exportações de produtos avícolas, medida que segue as normas internacionais. Até o momento, 30 casos da doença já foram confirmados no país. Deste total, 3 casos ocorreram em aves silvestres, 25 em aves de quintal e 2 em granjas comerciais. O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar afirma que a produção de aves para consumo no país continuará normalmente, já que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de frango e ovos. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e selvagens. Uma das formas de transmissão da doença ocorre através da migração de aves que carregam o vírus. O Brasil é o único grande participante do mercado de aves que nunca registrou casos da doença. E o tema é relevante aqui, porque gera uma grande preocupação uma eventual entrada dessa doença aqui nas granjas pelo efeito de restrição ao comércio brasileiro, caso houvesse a confirmação dessa doença em aves comerciais. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, se o Brasil registrar um caso de gripe aviária em granja comercial, de 4 a 5 países poderiam suspender as compras do nosso produto temporariamente. A associação ainda não revelou quais seriam esses países. Lígia Pimentel, a pergunta é: você está com o sinal vermelho ou amarelo ligado para o tema gripe aviária? Você acha que não é uma questão de se a doença vai entrar no país, mas quando ela vai entrar? Qual é a sua visão, por favor? Não, eu estou com o sinal amarelo ligado em relação à gripe aviária. A gente tem um grande problema que a defesa sanitária ela nem consegue alcançar, que são as aves migratórias. Então tem um risco grande aí de a gente acabar sofrendo com esse mal por conta de aves migratórias, não há como controlar. Então a gripe aviária de verdade, realmente, ela tem uma dificuldade grande de ser contida, inclusive por causa da própria biodinâmica aí da natureza. Então nós temos um problema que me preocupa, mas, né, pensando aí nas regiões em que a gente tem a produção comercial mais intensificada, acho que a gente tem uma distância geográfica aí que talvez acabe formando uma barreira, né, por enquanto,
para que a gente não veja isso em instalações comerciais. Agora, se entra na fronteira, a gente tem animais selvagens que convivem com animais selvagens e por aí vai. Então, é bem preocupante, porque a gente está completamente cercado aqui na América Latina por casos em países bem próximos. Então, é uma preocupação, com certeza. Tenho 10, 20 segundinhos com você, mas se a gripe aviária eventualmente entrar aqui no Brasil, cai o preço da ave e puxa para baixo o preço do boi? Com certeza, e ajuda a manter o preço do boi aí menos competitivo ou menos provavelmente em alta, né? Então a gente tem um problema aí sim de competição. Lígia Pimentel, CEO da consultoria Agrifato, volte sempre à Jovem Pan News, é um prazer te receber. Obrigada, Kelly, um abração. A você também.